OEB-TV, uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil. Colega economista, prezada telespectadora, prezada telespectador, é um prazer estar com vocês mais uma vez aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. E hoje tenho a elevada honra de conversar mais uma vez com meu querido mestre, o professor emérito da USP, professor Antônio Delfim Neto, ministro da Fazenda, da Agricultura de governos anteriores e o chamado pai do milagre brasileiro dos anos 70. Professor Delfim, é uma honra estar novamente conversando consigo aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. Professor Manolo, mais uma vez, muito obrigado por sua generosa apresentação, que se deve muito mais a uma longa amizade que nos une do que aos meus méritos. É uma grande alegria participar dessas reuniões com os economistas. Não há nenhum exagero da minha parte, querido mestre. Mestre, estamos terminando o ano de 2020 e já iniciando 2021. Temos a dizer que o ministro Guedes, comandante da política econômica, fez um trabalho brilhante e evitou com isso que a economia brasileira tivesse um tombo previsto inicialmente de 9% ao início da pandemia. Estamos chegando ao final de 2020 e iniciando 2021, é verdade, com uma previsão de tombo já entre 4% e 4,5%. O auxílio emergencial foi fantástico, foi dado para quase 68 milhões de pessoas e esse auxílio manteve o nível da demanda num determinado patamar, evitando que milhões de brasileiros passassem fome durante esses meses terríveis da pandemia. Temos também que olhar o ano de 2021 com confiança, mas há uma série de incertezas, tanto na economia mundial quanto na economia brasileira, que gostaria de conversar consigo. Mas antes de entrarmos nas incertezas para 2021, gostaria que o mestre fizesse um rápido balanço do que foi o ano de 2020 do ponto de vista econômico, dentro deste drama que estamos ainda vivendo, que é esse terrível vírus, o Covid-19. Manolo, professor Manolo, na verdade eu acho também, em uma mesma opinião sobre o trabalho do ministro Guedes. Nós tínhamos começado 2020 de uma maneira razoável, provavelmente teríamos crescido aí 2,5% ou 3%. As coisas estavam caminhando quando caiu um raio sobre a sociedade brasileira, melhor, sobre o mundo, que foi a Covid-19. Ele agiu com muita rapidez, porque para os economistas é talvez interessante dizer o seguinte: nós vivemos uma experiência que só existe nos exemplos do equilíbrio macroeconômico, que é uma queda simultânea da demanda global e uma queda da oferta global. Com a Covid, no primeiro momento, as pessoas se assustaram, não foram trabalhar, portanto, a oferta global desabou. Ao mesmo tempo, elas tinham alguns recursos, não sabiam o que aconteceria, restringiram sua demanda, de forma que suas compras, de forma que a demanda global caiu. Esse é um exercício de macroeconomia elementar. E os resultados são absolutamente previsíveis. E o que é interessante, professor, é que eles se verificaram. Você tem uma queda simultânea da oferta e da demanda. No primeiro momento, é uma queda brutal do nível de atividade. Você tem toda a razão. Eu acho que se esperava alguma coisa entre 7% e 9% de queda.
e acompanhado por um efeito desinflacionário violento. E também aconteceu. Ou seja, o exercício macroeconômico conduziu aos resultados verificados na prática. Por que isso não aconteceu plenamente? Porque o Guedes teve à disposição de realmente fazer a PEC da guerra. Ou seja, diante do aparecimento da Covid-19, o governo tinha a obrigação moral de salvar o cidadão brasileiro. Não existia, portanto, restrição fiscal. Se comportou muito bem, foi acompanhado por um comportamento bom também do Banco Central, que está sob o comando de um economista de alta qualidade, que é o Roberto Campos Neto. A combinação desses dois fatos produziu, no final do ano, está produzindo, um crescimento, uma queda talvez de 4, 4,5%. E com controle absoluto da inflação. Então, uma taxa de juros, inclusive, abaixo de 1%. Isso tudo permitiu que você sobrevivesse nesse período. Mas o desemprego aumentou. Você tem toda a razão. Talvez hoje metade, talvez 40%, aqueles que poderiam e querem trabalhar, não têm emprego. Agora, a volta do emprego só pode vir pelo crescimento. E o crescimento só pode vir pelo investimento público. Investimento público construído dentro do equilíbrio orçamentário. Ou seja, nós precisamos, como agora está proposto, uma PEC que estabeleça um teto de gasto, mas, ao mesmo tempo, dê os gatilhos para que o governo possa controlar as despesas obrigatórias impostas pela Constituição e que crescem exponencialmente, tem crescido sem nenhum controle. Eu acho que essa é a medida mais importante que deveríamos aprovar agora, nesse final, nesses últimos 30 dias de funcionamento do Congresso. Na minha opinião, esse deve ser o programa do Rodrigo Maia. Tem sido um ótimo presidente, é um economista, um homem que tem ideias muito claras, que, nesse momento, se nós dermos apoio a isso, nós entraremos em 2021 de uma forma completamente diferente. 2021 já se apresenta uma outra perspectiva. Primeiro foi a eleição do Joe Biden. A eleição do Joe Biden expulsa do mundo um psicopata como o Trump, que desequilibrou todas as economias, destruiu as instituições multinacionais. Foi, na verdade, uma tragédia. Ele e a Covid se assemelham. E o efeito dos dois foi ao quadrado. De forma que a postura do governo Joe Biden, é preciso ler, na verdade, o documento em que ele descreve os primeiros 100 dias de governo. Ele vai restabelecer a posição dos Estados Unidos no equilíbrio mundial. Os Estados Unidos voltarão a ser uma sociedade que vai cooperar com o equilíbrio mundial. Esse é o primeiro fato importante para 2021. E o segundo, professor, é a vacina. Hoje nós já temos várias vacinas. Na verdade, é a única forma de eliminarmos, no prazo médio, a Covid-19. Eu acho que se nós tivermos disposição, competência, nós já temos as vacinas. Precisamos de aprová-las e aplicá-las para que nós terminemos 2021 praticamente com aquela imunidade de rebanho que transformará essa terrível Covid-19 numa gripezinha e nós vamos enfrentar todo ano nos vacinando, como fizemos com as crises do passado. Eu creio que as perspectivas
para 2021 são realmente muito boas, pela combinação desses dois fatos, Joe Biden e a descoberta da vacina. Mestre, isso seria suficiente para incrementar o comércio mundial, essas novas posturas do governo americano, evitar esse choque, essa guerra comercial que o Trump incitou contra a China? O comércio mundial, há uma expectativa de crescimento acima de 6% nesse ano de 2021. A economia mundial também está com uma expectativa de crescimento acima de 5%, provavelmente devido à vacina que já está sendo colocada para todos os cidadãos norte-americanos. No Reino Unido também a vacina está já sendo dada aos cidadãos britânicos e logo, ao que tudo indica, no início de janeiro, os demais países da União Europeia, ou todos os países da União Europeia, já estão com uma programação de vacinação. Então, nós estamos vendo aqui que é provável que a vacina tenha uma forte influência na economia desses países e estamos com receios de que essa vacinação no Brasil não chegue no momento adequado, tenha alguma demora, ou será que na hora H, já que o mestre esteve no governo, na hora H, no dia D, as coisas, como sempre costumam ocorrer no Brasil, isso será também resolvido e as várias vacinas serão colocadas à disposição dos brasileiros? Eu acho que acabará sendo assim. Mas nós temos hoje um impedimento muito sério. O presidente Bolsonaro, ele é dominado por preconceitos ideológicos, doutrinários, religiosos, e acaba de decidir, eu não me vacino de jeito nenhum. Ou seja, no Brasil, nós temos hoje um governo que nega a ciência. Nós temos hoje no Brasil um governo que se recusa a reconhecer a realidade. E que, portanto, vai ser muito mais difícil nós sairmos dessa encrenca. Mesmo assim, eu acho que ele não tem poder para fazer isso. A Anvisa é uma agência do Estado. A Anvisa vai aprovar algumas vacinas e elas acabarão sendo aplicadas com Bolsonaro ou sem Bolsonaro. É um pouco mais difícil, seria muito mais fácil se o Bolsonaro tivesse um comportamento diferente. Mas, infelizmente, o Bolsonaro tem os mesmos defeitos do Trump. Bom, eu tenho dito para todos os meus amigos, mestre, que na hora que sair a vacina, eu sou o primeiro a ficar na fila. A gente tem que se proteger, porque temos visto inúmeras personalidades que estão sucumbindo, infelizmente, a esse terrível vírus, e temos que pensar na vida. A vida é extremamente importante, porque sem vida pessoal, não vamos ter vida econômica. Mas, mestre, vamos pedir um segundinho para o nosso telespectador, para a nossa telespectadora, e já retornamos. O que nos move e nos transporta para o futuro. Dinamismo para acompanhar as evoluções tecnológicas e os novos modelos de negócios. Dinamismo para inovar. Se superar as expectativas é importante para você, é importante para nós também. Oferecemos soluções completas para potencializar o crescimento sustentável do seu negócio e projetá-lo para o futuro. Esteja onde estiver, conte com a gente. OIB-TV, uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil. Colega economista, prezada telespectadora, prezado telespectador, é um prazer estar com vocês mais uma vez aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. E hoje tenho a elevada honra
de falar com o professor Dr. Antônio Delfim Neto, que é professor emérito da USP, ministro da Fazenda, da Agricultura em governos anteriores, e sem nenhum favor dizer a ele que ele é reconhecidamente um dos gigantes economistas brasileiros. Temos um gigante aqui na área econômica, do qual eu tenho o prazer de conviver com a sua amizade já há um bom número de anos. Mestre, o que mais se fala nesses dias na mídia e os colegas economistas, e recentemente saiu inclusive uma notícia do Banco Mundial e do FMI, segundo diretores desses órgãos, é sobre a continuidade do auxílio emergencial. Sabemos da importância do auxílio emergencial para aquele crescimento do PIB do terceiro trimestre, de 7,7%. Sabemos a importância que este auxílio emergencial, embora pela metade agora R$300, está exercendo na vida de milhões e milhões de brasileiros. E a grande questão que se coloca é a retirada abrupta, ou seja, será que a partir de janeiro de 2021 o governo não dará mais nenhum auxílio emergencial para milhões de brasileiros que tanto dele está necessitando? O que o mestre acha a respeito? É impossível que isso aconteça, politicamente impossível. Na verdade, ainda que o Executivo desejasse, o Congresso jamais aprovaria. Eu acredito que isso vai continuar, vai ser um auxílio básico, talvez em torno de uma Bolsa Família de uns R$250, R$270, para sustentar os mais vulneráveis da sociedade brasileira. Isso é uma obrigação moral, professor. Isso não é favor. Na verdade, ninguém, na minha opinião, tem poder para eliminar isso. Porque isso é o desejo da sociedade. E o desejo da sociedade vai acabar sendo implementado pelo Congresso que ela mesma elege. A garantia disso vai continuar é a garantia do Congresso que nós temos. Eu acho que não há a menor dúvida. É claro que mãe solteira não vai ganhar mais R$1.200, mas ela vai ter o suporte mínimo necessário para dar o suporte ao seu filho, para que ele tenha educação e saúde de uma maneira adequada. E o governo tem que continuar investindo para que aqueles fatores que produzem igualdade de oportunidade, como água tratada, imposto e água tratada e saneamento básico, sejam entregues a todos. Esses são dois fatores que produzem a igualdade de oportunidade, que é fundamental para uma sociedade civilizada. Mestre, os colegas economistas têm pontuado com muita força a questão fiscal. Hoje, segundo estimativas do economista Felipe Salto, a previsão da relação dívida-PIB está em 93,1% do PIB, ao final deste ano de 2020. Alguns colegas têm colocado essa questão como crucial. Olha, essa relação está muito alta. Mas, a meu ver, ela está alta em função exatamente da pandemia, da maneira como o governo tem atuado para minimizar a dor desses milhões de brasileiros. Por outro lado, também tem sido colocada a questão do teto do gasto. Há uma grande probabilidade de que o teto do gasto seja furado, digamos assim, em 2021. Mas tudo isso, é claro, que tem uma forma de ser tratada, que é o crescimento do PIB. Tendo o crescimento do denominador,
o numerador sendo mantido sob controle, a relação dívida-PIB diminui. Com esses gatilhos sobre as despesas obrigatórias, também é possível manter o teto do gasto sob controle, pelo menos até o ano de 2022, 2023, quando teremos efetivamente já resolvida a questão fiscal. Como é que o mestre está vendo essas questões, essas incertezas que vão sendo colocadas e que não são, a meu ver, são fruto do momento em que nós estamos vivendo com essa terrível pandemia? Professor, esse é um quociente. Se o numerador crescer menos que o denominador, essas coisas não vão acontecer. E a probabilidade disso acontecer é enorme. De que depende o crescimento da dívida? Da taxa de juro real. De que depende o crescimento do PIB? Do crescimento real do PIB. Hoje, a taxa de juro real é em torno de 1%. Se o PIB crescer mais do que 1%, essa relação vai se reduzir. Essa relação vai dar uma expectativa de que nós caminhamos para o equilíbrio fiscal. De forma que eu não vejo isso como uma coisa trágica. O Felipe tem razão. O IFE, é o Instituto Financeiro do Senado, isso, tem produzido trabalhos excelentes. Excelentes. Previsões como essa servem para quê? Para que elas não se realizem. Por que você faz uma previsão e chega a uma conclusão indesejável? É para você tomar as medidas necessárias para que elas não aconteçam. Então, eu tenho uma grande esperança que realmente a perspectiva é de um crescimento do controle da dívida. Na verdade, eu acho que nós vamos nós não vamos caminhar na velocidade que se imaginava. Agora mesmo ele corrigiu o número dele, era 96 para 93. Por quê? Porque as coisas mudam. Porque é exatamente isso para que serve o IFE. Quando você prevê uma catástrofe, a ação do governo é tentar reduzir os danos colaterais. De forma que eu tenho uma grande esperança de que nós não estamos caminhando para o desequilíbrio. Nós estamos caminhando para tomar consciência de um possível desequilíbrio se não tomarmos as providências necessárias. Mas para que o governo não faz um governo? Por que nós precisamos de um governo? Nós entregamos para o governo um pedaço da nossa liberdade. Para quê? Para que nos momentos graves ele coordene a nossa ação na direção correta. Então, o simples fato, o governo, a ideia de que o governo é sempre irresponsável, falsa. Em algum momento, exatamente as conversas que nós estamos tendo aqui, os trabalhos do Felipe, os trabalhos de todos os economistas que estão apontando isso, vai mudar a política na direção certa. Mestre, e quanto às reformas? Elas estão devagar, estão sendo postergadas para 2021. Elas são extremamente importantes para controle do gasto público, não é verdade? Acho que nós precisamos de uma reforma administrativa que atinja os três poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário, principalmente. Na verdade, quando se fala em reforma, se pensa no executivo. Mas as principais reformas têm que ser feitas no legislativo e no judiciário. Eles é que têm que entender que, quando a Constituição diz que os poderes são independentes, mas harmônicos. O que significa serem harmônicos? Que os três têm que caber dentro da caixa do Tesouro. Professor Delfim, estamos já praticamente chegando ao final do nosso tempo nesse programa e gostaria de ouvir comentários seus
sobre essa taxa tão elevada de desocupação que nós estamos tendo. O mestre já falou no primeiro bloco da importância do investimento público, mas como é que o senhor está vendo esse mercado de trabalho, essa desocupação? Na verdade, isso é a maior tragédia nacional. E nós temos que insistir. Sem investimento público, você não conseguirá mover esse problema. Mas, mais importante, o investimento público é indutor do investimento privado. O investidor privado, quando vê que o governo está investindo para o crescimento, ele quer aproveitar o crescimento, então ele também investe. Nós não temos outra saída, é criar espaço dentro do orçamento para que o investimento público cresça. Crescendo, vai estimular o investimento privado. É a soma dos dois investimentos que vai reduzir, ao longo do tempo, o enorme desemprego que nós estamos vivendo. Não há nada que o pior para um governo, para uma nação, para uma sociedade, do que não aproveitar a força de trabalho dos seus participantes. É isso que está nos acontecendo. E só pode ser resolvido com poderosos investimentos públicos produzidos pelo controle dos gastos obrigatórios que crescem exponencialmente. Bem, mestre, infelizmente o tempo terminou, mas logo, logo entraremos em contato para que o mestre continue prestigiando a TV da Ordem dos Economistas do Brasil. Professor Delfim, muito obrigado por sua participação mais uma vez neste programa. Obrigado sou eu. Cada vez que vocês decidirem, estarei presente. E a você, meu caro economista, prezada telespectadora, prezado telespectador, foi um prazer estar com vocês aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. OEB TV, uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil.